Olá, queridos alunos, olá, internautas. Dando prosseguimento ao nosso curso de Sociologia, nós falaremos hoje de um outro clássico da Sociologia. Na nossa última aula falamos do Comte, do positivismo. Hoje, dando seguimento, falamos do Durkheim, que você vê aqui você tem a data de vida dele, o período em que ele foi vivo. É um outro clássico da Sociologia que nos traz novos métodos, novas maneiras de enxergar a Sociologia e contribuições também na área da sua atuação. Então veja só, ele é considerado por muitos o responsável por consolidar o lugar da Sociologia como ciência, dando prosseguimento aos trabalhos do Comte, ele que também era francês, seria o responsável por trazer a Sociologia para o meio acadêmico, universitário. Aqui as duas obras mais famosas dele, então essa mais metodológica, Regras do Método Sociológico, da qual tirarei muitas coisas dessa aula. Você pode procurar esse texto já na internet, ele já é domínio público. E aqui um outro texto, aqui vamos dizer assim mais prático, no qual ele já trata de um objeto de estudo, que é o suicídio. Já citamos esse texto em outras aulas, inclusive aqui do Saiba Mais. Então vejamos, o que seria, então, para o Durkheim, o objeto de estudo do sociólogo, aquilo que a sociologia deve estudar, é o fato social. E aí se impõe uma das questões mais importantes para a gente. O que viria a ser o fato social? Ele que está construindo a ideia da sociologia como ciência, acreditava que o que era o fato social? Isso que é o objeto de estudo dos sociólogos. Então, novamente, vou colocar uma questão que a gente já colocou várias vezes nesse vídeo, nessas aulas do Saiba Mais. O que o ser humano aprende sozinho? Quando o ser humano nasce, o que ele já nasce sabendo? E o que o ser humano aprende socialmente? E o que o ser humano, a sociologia trata da vida coletiva, o que o ser humano aprende no contato com outros seres humanos? O que o ser humano aprende na vida coletiva? Então aqui eu coloco a frase do Durkheim, um trecho do texto dele, vamos ler e ir pensando. Quando eu desempenho a minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão, quando eu executo os compromissos que eu assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e fora dos meus atos, no direito e nos costumes. Então quer dizer, o que deve fazer um cidadão? Como se comporta um marido? Como se comporta um filho? Esses padrões de comportamento, essas regras de atuação, essas éticas, já existiam antes de eu nascer. Então não fui eu, por mais que eu seja o marido de alguém, não fui eu que criei esta ideia de marido. Não fui eu que criei os modos de convívio de um marido e de uma mulher. Essas coisas já existiam antes de eu nascer. É óbvio que na minha convivência com a minha esposa, na minha convivência como cidadão, eu posso mudar a maneira de ser, me apropriar do que vem, mudar, claro. Mas nós herdamos do passado, quando a gente nasce, formas prontas de se comportar, de agir e de ser. Ainda que eu concorde com isso tudo, que essas coisas estejam de acordo com os meus sentimentos e que eu sinta interiormente o dever de fazê-los, essa realidade não deixa de ser objetiva. Ou seja, não fui eu que os fiz, mas os recebi pela educação. Educação aqui não pensando em escola, pensando no que você herda da família, no que você herda na convivência com os amigos. Quer dizer, eu aprendi, desde o meu nascimento, a me comportar de todas essas formas. Do mesmo modo, pensando em outros exemplos, as crenças e as práticas de sua vida religiosas, por mais que você se identifique com elas, concorde com elas e tudo mais, o fiel as encontrou inteiramente prontas ao nascer. Se elas existiam antes dele, é que existem fora dele. Quer dizer, essa minha crença religiosa, esses padrões de comportamento, não só existiam antes de eu nascer, como continuarão existindo depois de eu morrer. Então eles existem independente do indivíduo, estão fora do indivíduo. O sistema de signos que me sirvo para exprimir meu pensamento, quer dizer, a linguagem, eu herdo ela. Falando novamente, é claro que eu posso mudar, me apropriar e tudo mais. De qualquer forma, eu herdo do passado um sistema linguístico e após a minha morte ele continua a existir. O sistema de moedas, agora pensando na economia, para pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito, quer dizer,
existem, o que ele está falando aqui, existe na economia, na vida cotidiana, na religião, nos costumes, na família, uma série de regras, de comportamentos, de padrões, de estilos, de jeitos que existiam antes de nós nascermos. E que existirão depois de nós morrermos, que estão na sociedade, que se repetem na sociedade e independem de nós. Essas coisas são os fatos sociais. Então, os fatos sociais são coisas da sociedade que são gerais, estão presentes na sociedade, se repetem nela, são independentes do indivíduo, existiam antes dele, continuarão depois dele, são externos ao indivíduo, são sociais porque independem da manifestação individual. É claro que se relaciona com indivíduos, mas eles são fenômenos sociais que se repetem na sociedade. Não são propriamente orgânicos, nem unicamente psíquicos. Quer dizer, claro que eles têm uma relação com a questão orgânica mesmo, físico-química, e com a psique individual, claro. Mas eles estão na sociedade, independente desses indivíduos. Isso são os fatos sociais, objetos de estudo da sociologia. E é isso, então, por exemplo, para pensar um vídeo que já gravamos um vídeo sobre o racismo. O racismo é um fato social. Ele foi produzido historicamente e ele permanece na sociedade. Muda, nós criticamos ele, nos apropriamos, alguns manifestam formas diferentes de racismo, mas o racismo é um fato social. É um fato social. E a educação, ela tem justamente por objetivo, por objeto, a produção do ser social. Quer dizer, é pela educação aqui, vou repetir, não somente entendida como escola, mas a relação com os familiares, com os amigos, as relações sociais, tudo que você aprende nelas, na relação com o outro. A educação produz um ser social, quer dizer, então, por exemplo, um outro fato social é você comer de garfo e faca. Você não nasceu sabendo isso, mas você aprendeu isso pela educação, assim como todos aqueles costumes que eu já citei. E assim, inserido, introjetando os fatos sociais, você se torna um ser social. Você se torna um ser... Veja, a criança, ela sofre pressão a todo momento de um meio social que tende a modelá-la à sua imagem, e do qual os pais e os mestres não são senão os representantes, os intermediários. Quer dizer, o que o pai e o mestre faz, em grande medida, é colocar esses fatos sociais na cabeça da criança, o que é necessário para que ela consiga viver socialmente, para que ela consiga estabelecer uma fronteira entre o interior e o exterior, entre o indivíduo e a sociedade, entender o que é a sociedade, como ela se comporta, e assim a criança, ao crescer, poder viver em sociedade. E a educação faz isso. E mais, os fatos sociais são coercitivos, ou seja, exercem pressão social sobre os indivíduos. Quer dizer, vou fazer uma suposição, suponha que eu vivo numa sociedade onde é um padrão que as pessoas usem o cabelo azul. Então é um fato social, todo mundo tem que usar, você nasce, você é obrigado a pintar o seu cabelo assim que ele cresce. Nessa sociedade, se eu não sigo esse padrão, se eu não sigo esse modelo, eu sofro repressão. Às vezes pode ser uma repressão da lei, pode ter uma lei proibindo a gente de não ter o cabelo azul, ou pode ser uma repressão espontânea moral das pessoas ao meu redor. Pode não ter uma lei que proíbe, mas as pessoas podem dizer, nossa, que horror, esse seu cabelo azul, que feio. Então, quer dizer, o fato social, ele é coercitivo, ou seja, ele exerce uma pressão. E a existência dessa pressão prova que existe um fato social, que existe uma questão que a sociedade coloca e te pressiona para que você se modele. E aí nós dialogamos com esses fatos sociais. E aí vem outros conceitozinhos que ele traz para a gente. Por exemplo, o conceitozinho de corrente social. Grandes manifestações que podem ser no esporte, na religião, na política, em várias formas. Manifestações de entusiasmo, indignação, piedade que chegam a cada um de nós do exterior e não têm a sua origem em nenhuma consciência particular. São suscetíveis de nos arrastar mesmo contra a nossa vontade. Então, isso não necessariamente é ruim. Vou dar um exemplo. Você vai num show de uma banda X que você gosta muito e no meio do show você está lá como indivíduo, mas aquela massa começa a gritar, pular e tudo mais, e de repente você é contaminado por isso e começa também a gritar, pular. Se você estivesse sozinho, às vezes você não ia gritar, pular dessa maneira. Por que você começou a gritar, pular? Você foi arrastado por uma corrente social, no caso, um grande entusiasmo que pega, né?
E você percebe que não foi você que fez isso, não foi você que teve essa atitude de gritar e pular. Você percebeu, após a passagem da corrente social, percebemos como sofremos e não produzimos esses sentimentos. E por vezes nos sentimos estranhos, quer dizer, às vezes depois você passou a gritaria, passou o show de rock, para usar o nosso exemplo, você fala, nossa, eu estava pulando, gritando daquele jeito, que estranho. Você mesmo não se reconhece no que você fez, pois foi arrastado por uma corrente social. O Durkheim falará também das formas de solidariedade, do que mantém a coesão nas sociedades. Nas sociedades que ele, na época, evidentemente, ele é influenciado pelo positivismo, são chamadas de primitivas ou arcaicas, nessa sociedade a solidariedade entre os seres humanos era a chamada solidariedade mecânica. Então pense numa tribo, num pequeno grupo de pessoas. Como é que funciona a relação entre os seres humanos nessas pequenas tribos? Nessa sociedade, os indivíduos que as integram compartilham das mesmas noções e valores sociais. Como uma sociedade, uma pequeníssima sociedade, uma sociedade muito pequena, as noções, as ideias são muito parecidas, até no que se refere às crenças religiosas, os interesses materiais. Todo esse grupo trabalha junto para a sua subsistência, trabalha junto para continuar a existir. Todos se conhecem. Então há uma forte consciência coletiva. É como se fica muito mais próximo, como se todos fossem uma coisa só. É uma sociedade muito mais coesa, muito mais unida. São justamente essas correspondências de valores que irão assegurar a coesão social. Ou seja, os indivíduos se sentem parte do todo. Eles veem a comunidade, veem a si mesmo e falam, essa é a minha comunidade e ela diz respeito a mim. Isso seriam essas sociedades pequenas. Já nas sociedades capitalistas, nas sociedades maiores, que alguns chamam de mais complexos, modernos, pensamos aqui nas sociedades capitalistas. Existe um outro tipo de solidariedade, um outro tipo de cimento nessas relações sociais, vamos dizer assim, que é a solidariedade orgânica. Então veja, nessas sociedades mais complexas, como tem muita gente, cada um tem um trabalho distinto. Né? Então uma pessoa cuida faz uma atividade, outra pessoa faz uma atividade totalmente distinta e elas não se conhecem e não conhecem a atividade um do outro. É diferente da outra sociedade, na qual todos trabalham em conjunto pela subsistência, todos se conhecem. Nessa sociedade, não. São indivíduos que, além de não compartilharem dos mesmos valores e crenças sociais, os interesses de cada um são bastante distintos e a consciência individual é bastante acentuada. E a grande causa disso é a divisão do trabalho. Onde que essa sociedade, que é a nossa, vai encontrar o seu equilíbrio, a sua coesão? Ora, ela só encontrará essa coesão justamente nessa percepção de que todos são indivíduos. É aí que eles podem encontrar a sua concepção. Vou falar de outro jeito. Se cada um se reconhece como indivíduo, isso pode, o interessante, o que garantiria a coesão social, seria que esse indivíduo reconhecesse a individualidade do outro. Então, na outra sociedade, a orgânica que eu falei, não havia essa concepção de indivíduo, era tudo muito coletivo. Nessa há, e o que pode garantir o nosso respeito uns aos outros, para falar como a gente falaria hoje, para garantir que consigamos viver em conjunto, viver em comunidade, viver em sociedade, o que vai garantir isso? A nossa percepção como indivíduo, significar que também percebamos a individualidade do outro, no que refere às suas crenças, aos seus valores e etc. É nesse ponto da tolerância que encontraríamos a coesão dessa sociedade. Então, muito bem. Veja só essas ideias, veja só a análise que ele faz das sociedades. Na visão do Durkheim, a sociologia deveria ser extremamente objetiva. Ele crê na objetividade absoluta do cientista social. Quer dizer, o cientista social deve estudar os fatos sociais como um cientista da natureza estuda as suas questões também, com absoluto distanciamento, neutralidade e objetividade. O cientista social, para o Durkheim, nunca deve misturar os seus anseios e valores pessoais com os seus estudos. Então deve ser neutro. É como se o indivíduo, na hora do estudo, não existisse. Ele está em função do seu objeto de estudo, que no caso aqui são os fatos sociais. Então ele traz esta visão muito
partilhada do positivismo. Já vimos o Comte no vídeo anterior, e o Comte, no vídeo anterior, fala da sociologia como uma física social. Muito bem, e aqui podemos fazer algumas críticas ao Durkheim. Primeiramente, veja que o Durkheim está sempre pensando na coesão social. É como se ele estivesse enxergando a sociedade como se ela fosse um quadro, uma coisa parada. Uma crítica muito comum ao Durkheim é que ele não pensou essas sociedades em movimento, em conflito, em confronto. Não pensou essas sociedades de maneira dinâmica. Teve uma visão muito parada da sociedade, como se quando o sociólogo fosse olhar as sociedades humanas, ele visse um quadro. Outra crítica é essa ênfase na objetividade. É evidente que não há, hoje nós sabemos que não há como estudarmos um objeto sem nos envolvermos de alguma forma nele, sem colocarmos de alguma forma nossos valores, as nossas posições, as nossas ideias. Isso é impossível. Só a escolha de tal objeto de estudo ao invés de um outro já é subjetiva. Hoje sabemos disso. Então talvez a gente tenta encontrar um meio termo, né, hoje em dia. Então essa ênfase na objetividade é criticada. E também muitos dizem que a visão de sociedade do Durkheim é muito mais ideal do que real. A abstração dele chega a um nível que se distanciaria demasiadamente das sociedades humanas. Isso são críticas que existem, né? Evidentemente, essa aula é interessante para você pensar os primeiros métodos do estudo das ciências sociais. Vamos agora rememorar algumas coisas que a gente falou. Nessa aula, então, falei um pouquinho das teorias e dos métodos de Durkheim, como ele vê a sociologia e o que ele traz para a análise sociológica. Focamos na questão do fato social, mas também pensamos nas formas de solidariedade e pensamos também nas correntes sociais, na questão da objetividade. Espero que essa aula tenha contribuído para você pensar um pouco melhor a questão da sociologia. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.